Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de primeiros socorros, né, especificamente falando sobre a conceituação em primeiros socorros. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende. A gente já trabalhou essa disciplina em outras turmas, né, em formato remoto, e é interessante a gente passar para vocês que eu pretendo trabalhar somente o conteúdo teórico neste momento, né, visto que a parte de prática ela está impossibilitada pela situação atual. Mas quando necessário e quando possível, né, certamente nós faremos a prática para que a gente consiga assimilar, né, o conhecimento que nós estamos vendo na parte teórica em formato remoto, e assim que possível, né, assim que tudo permitir, aí, que se for permitido, a gente retorna com esse conteúdo em formato presencial. Vamos falar especificamente sobre primeiros socorros de modo conceitual e também apresentar algumas distinções para se avaliar, né, um caso de primeiros socorros ou não. Vamos lembrar que o profissional técnico em segurança do trabalho, ele muito provavelmente vai ser o profissional de primeiro contato com o trabalhador após um acidente de trabalho, né, especificamente em uma empresa que não tem o SESMIT completo, né, um SESMIT dotado ali com enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e médico do trabalho. Então, o técnico em segurança ele vai ter que dominar um pouco dessa técnica de primeiros socorros e, naturalmente, né, fazer a aplicação dessas técnicas. Todas as técnicas vou apresentar para vocês, elas são baseadas numa técnica que a gente chama, né, uma metodologia chamada APH, Atendimento Pré-Hospitalar. O que o médico vai fazer lá depois, né, dentro do hospital, não nos diz respeito, né? O técnico de segurança ele tem que conhecer também o seu limite de atuação. Essa história, né, de fazer uma abertura aqui na região da fíncula do pescoço, né, região da traqueia, fazer uma abertura lá, colocar um cano, colocar o osso no lugar. Tudo isso, pessoal, são técnicas médicas. A gente tem que saber o nosso limite, a nossa área de atuação também. Especificamente, quando a gente fala, então, de primeiros socorros e o atendimento pré-hospitalar, ele é baseado num protocolo americano, né, da Associação Americana do Coração. Quando a gente fala, então, de tópicos da nossa aula, né, eu vou passar nesse primeiro momento para vocês a conceituação em primeiros socorros e, naturalmente, algumas técnicas, né, que a gente pode apresentar através do desmaio, convulsão e epilepsia, que são situações, né, que o trabalhador pode apresentar durante o trabalho. O desmaio, a convulsão e a epilepsia são três tipos distintos, né, de uma emergência relacionado a primeiros socorros, né? Então, a gente entende naturalmente que a emergência pode ser um caso que nós iremos atender. Já a urgência é algo um pouco mais severo, né, como é o caso de uma hemorragia, uma parada cardiorrespiratória, né, um engasgamento, são situações de urgência, né? Então, existe uma breve separação, né, entre aqui a urgência e emergência. A emergência já é a remoção, né, o contato com a vítima, é o transporte da vítima. Já a urgência são situações clínicas, né, que naturalmente envolvem a vida do ser humano, né, a vida de uma pessoa, especificamente na nossa área, do trabalhador. Por sua vez, a gente vai falar nas demais aulas sobre hemorragia, epistaxe, engasgamento, parada cardiorrespiratória, o protocolo ABC também, que nessa parte, né, a gente vai falar sobre o ABC. Depois nós temos o ABCDE, tá bom? São protocolos relacionados a vias aéreas, uma boa respiração, uma boa circulação, avaliar também disfunções, né, através da letra E, e também avaliar ali, naturalmente, o funcionamento, né, de todo o sistema nervoso central, através de uma escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né, ou basicamente escala de coma, né, que ela é avaliada no momento em que uma vítima, por exemplo, de um traumatismo craniano, de um acidente, por exemplo, é avaliado, né, se ela tem ali algum sinal neurológico, né, algum comprometimento neurológico. E também, né, vamos falar sobre a reanimação cardiopulmonar, chamada aí de RCP. É muito comum a gente ouvir de profissionais leigos, né, e pessoas que não conhecem de primeiros socorros, chamarem de ressuscitação cardiopulmonar, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas aí
que existem relatos apenas de 2 pessoas que ressurgiram, né, que naturalmente renasceram, né, na Bíblia especificamente. Nós temos aí o caso de Jesus, né, e de Lázaro. O restante, tudo que aconteceu foi reanimação cardiopulmonar. O coração parou de bater e a pessoa foi reanimada, né? Agora, morrer, enterrar e ressuscitar não tem como, pelo menos por enquanto na área médica, isso é impossível, né? Improvável que isso ocorra nos próximos anos, né? E especificamente, quando a gente fala sobre a área de primeiros socorros, né, a gente também tem algumas outras partes relacionadas a queimaduras, por exemplo, o contato com animais peçonhentos, né, se porventura a gente for trabalhar em um ambiente onde há ali a presença de animais peçonhentos, naturalmente, né, tem uma tendência, né, que se ocorrer um acidente, o técnico de segurança deve atuar nessas situações. Todos os animais com peçonhas, né, que são escorpiões, cobras, aranha, né, são esses animais que naturalmente tem ali nas suas peçonhas, né, algum veneno, alguma substância tóxica. Especificamente, quando a gente fala dos tópicos da nossa aula, quando a gente atua em primeiros socorros, eu preciso fazer um conhecimento, né, dessa estrela, especificamente na estrela que a gente chama estrela de 6 pontas ou estrela da vida. A estrela da vida, ou estrela de 6 pontas, ela é conhecida pela etapa da detecção, né, que é a primeira etapa aqui. A segunda, que é o estado de alerta, né, que naturalmente a gente precisa conhecer também de modo secundário. O estado de socorro ou pré-socorro, quando como especificamente na etapa 3, para sim iniciar a etapa 4, que é a etapa do socorro mesmo, que a gente deve determinar, então, quais protocolos a serem efetuados, né? Então, naturalmente, na etapa de socorro, é onde ocorre naturalmente o primeiro socorros, né? Então, por isso que a gente dá esse nome, primeiros socorros, que é o socorro que antecede a realização do transporte e o suporte hospitalar, por sua vez, né? Então, nós temos essa estrela da vida, ou estrela de 6 pontas. Nessa etapa 1, que é a etapa principal que a gente está vendo aqui em cima, ela é chamada de etapa de detecção. É quando o indivíduo detecta que uma ou mais pessoas estão precisando de uma ajuda. O técnico de segurança, né, vai atuar especificamente no caso de um trabalhador que ele estiver envolvido em um acidente de trabalho, ou, por exemplo, uma doença súbita, né, que ocorre, como é o caso do infarto, uma crise hemorrágica, né, ou naturalmente ali uma crise de hiperglicemia, né, por causa do aumento de açúcar no sangue. Nessa fase, o técnico de segurança, a pessoa que vai atuar com o primeiros socorros, ele deve então detectar e tentar resolver essa situação, para que algo mais grave não venha a ocorrer, né? Vamos lembrar que um choque hemorrágico, a perda de sangue especificamente, a pessoa, quando identifica, né, o técnico de segurança, se identificar isso num trabalhador, ele tem que partir, né, de uma maneira extremamente rápida já para um socorro, né, para alerta, pré-socorro, socorro, transporte e hospitalar. Quando é um caso de uma fratura, por exemplo, né, ele pode atuar com um pouco mais de parcimônia, né, de paciência, porque vai ser necessário fazer uma imobilização para depois transportar, né, então, e deve ter uma separação, né. Conrado, se for uma fratura exposta, né, a fratura do osso com uma hemorragia sanguínea, você vai ter que ter a parcimônia, a paciência e agir de maneira mais técnica possível, porque um procedimento mal executado aqui pode comprometer naturalmente o membro, né, e ainda a vida do trabalhador. Então, nessa etapa de detecção, a gente vai passar ao longo dessas aulas para vocês como identificar, né, uma situação de urgência ou de emergência e, naturalmente, como atuar nessa primeira fase, que é a fase de detecção dos primeiros socorros. Por sua vez, a gente tem na etapa 2 aqui, a etapa de alerta, que a gente deve, né, enquanto profissional que vai atuar com primeiros socorros, conhecer, né, o trabalhador e tentar resolver essa situação. Ao se identificar, né, no estado de alerta, o profissional que vai ter o primeiro contato, seja o técnico ou seja qualquer um outro profissional que atua com primeiros socorros, vai fazer o contato com o serviço de emergência médica, né? Esse estado de alerta, como o próprio nome diz, eu preciso de ajuda, tá? Eu preciso de alerta, eu preciso gritar socorro praticamente, né? Eu preciso orientar quem está em volta.
esse estado de alerta, né, ele pode, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade, né, em presenciar uma cena de um acidente, ter contato com sangue ou visualizar um acidente de trabalho, ele pode perfeitamente realizar o primeiro socorro através de uma ligação, né, especificamente ligando para o número 192, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ou também chamado de SAMU, número 193, que é especificamente o número que nós temos do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né? E nós podemos também, se é algo mais grave, né, algo inclusive um fator de um acidente fatal dentro de uma empresa, acionar o SAMU e, na sequência, acionar a Polícia Civil, né, visto que, através do número da Polícia Militar 190, né, e, naturalmente, através do número da Polícia Civil também, para que tenha o ensinamento, né, e também apresentar ali o motivo dessa investigação de um acidente. Quando a gente fala sobre acidente de trabalho, especificamente, né, dentro de uma empresa, um acidente fatal, eu já tive a infelicidade de presenciar um acidente de trabalho, e infelizmente o trabalhador ele faleceu, né, e especificamente naquele momento a gente teve que agir com bastante cautela, né, para não mexer ali na cena, né, do crime, né, no cena do fato que aconteceu, porque a Polícia Civil ela vai investigar depois e reconhecer, né, a causa, né, do acidente. Então, o número 191, número da Polícia Civil, que pode também atuar nesse estado de alerta, né? Mais especificamente, se a vítima sofreu o acidente, foi detectado ali a situação de emergência, né, ou urgência, eu vou também fazer uma separação. Essa separação, no estado de alerta, vai servir da seguinte forma: queda, fratura, né, a pessoa que porventura ali ficou presa ou encarcerada dentro de uma máquina, ficou presa dentro do espaço confinado, sofreu uma queda de trabalho em altura, ligue, né, o número 193, que é o Corpo de Bombeiro. Porque o Corpo de Bombeiro tem treinamento específico, né, para esse tipo de salvamento. Agora, se é um caso de uma hemorragia, o caso de um mal súbito, né, um infarto, especificamente uma crise de hiperglicemia, né, por causa do excesso de nível de açúcar no sangue, eu recomendo ligar para o profissional do SAMU. Vamos lembrar que o SAMU é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e ele tem na sua composição ali, muitas vezes, né, na unidade de saúde avançada, ou chamada de USA também, o médico, né? Então, o profissional médico pode manusear, né, especificamente no Brasil, é ele que vai manusear os medicamentos, né, seja uma injeção de glicose, uma injeção de adrenalina, né, uma noradrenalina. Esses medicamentos vão fazer ali, naturalmente, que a pessoa volte, né, a um estado de bem-estar geral e também atuar com bastante cautela. Então, toda vez que eu falo sobre alerta, façam essa separação mental na cabeça de vocês. Acidente de trabalho, com fratura, com queda, espaço confinado, choque, eu recomendo chamar o Corpo de Bombeiro. Se for um acidente de trabalho que o trabalhador sofreu, por exemplo, uma picada de um animal peçonhento, teve ali uma crise hemorrágica ou hipovolêmica, ou também uma crise que a gente vai chamar aí de hiperglicemia, né? Pressão alta, infarto, liga para o SAMU, porque ele tem ali na sua composição um médico, né? Então, isso vai ajudar bastante nesse estado de alerta. A terceira etapa, né, que é a etapa de pré-socorro, a gente vai tratar de etapas basicamente primordiais nessa fase, né, que são instruções simples que podem ser dadas por telefone ao indivíduo enquanto você solicita o alerta. O pré-socorro, pessoal, ele ocorre através das pessoas mais detalhistas possíveis, né? Então, no momento que você liga para o número 192, 193, né, ou 191, como é o caso da Polícia Civil, ou da Polícia Militar através do número 190, eu faço essa etapa de pré-socorro de modo mais detalhado possível. Então, eu posso pegar o telefone, meu celular, né, e falar: olha, eu me chamo Conrado, sou técnico de segurança da empresa, nós tivemos um acidente aqui de determinada forma, ou nós temos um trabalhador, né, com uma suposição de um infarto, né, nós acreditamos que ele está infartando,
nós acreditamos que ele teve ali um acidente, nós presenciamos um acidente, ele caiu em altura, né? Então, nessa etapa, quanto maior a quantidade de detalhes para o SAMU, para o Corpo de Bombeiro ou até para a polícia, né? Isso vai ajudar um direcionamento. Quando foi criado o SAMU, especificamente nos anos 90, a tendência, né, é que tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiro atuassem de modo uníssono, né, de modo simultâneo, né, um não consegue atender, o outro atende. Mas por briga política, por uma série de egos também das corporações, existe essa separação, tá bem? Na dúvida, inclusive, né, eu sempre falo, na dúvida, não lembra o que é, não sabe o que é, e não sabe qual o número, liga para um dos dois que isso vai ser direcionado. O que não pode, naturalmente, né, é uma situação como eu já me deparei num acidente de trânsito. Eu parei para atender uma ocorrência num acidente de trânsito, uma colisão frontal com 2 carros, e para todo mundo que já tirou CNH aí, que já fez prova para ter a carteira de habilitação, sabe que o pior acidente é o acidente frontal, quando há uma colisão de 2 veículos. De modo frontal, porque a projeção do corpo é contra uma parede, praticamente, né? Que é a estrutura mais rígida do veículo. E aí nós tivemos um caso de uma pessoa que ficou presa nas ferragens, né, durante o acidente, e as pessoas que estavam em volta, né, pegaram o telefone e ligaram para o SAMU. Não adiantou muita coisa, porque o SAMU chegou e falou, ó, liga para o bombeiro, porque a gente não tem equipamento para atuar nesse tipo de situação. O tanto que o SAMU foi atender a pessoa que estava menos ferida, vamos falar assim, né, que sobreviveu, e foi necessário aguardar, né, o corpo de bombeiro, deslocamento, para que o corpo de bombeiro fizesse a remoção da vítima ali dentro do veículo. Ela foi resgatada com vida e, infelizmente, né, no caminho ali, ela acabou falecendo por uma parada cardiorrespiratória. Então, pode, naturalmente, né, eu acredito que também ninguém morre de véspera, né, chega a hora da pessoa, né, ela precisa partir dessa para melhor, mas é necessário fazer essa separação, pessoal, e passar a maior quantidade de informações necessárias. Eu me lembro de uma outra ocorrência que eu trabalhava dentro de uma metalúrgica, e uma vez ligaram no meu ramal, né, dentro da própria empresa, então nós sabíamos quem tinha ligado, né, porque aparece ali no identificador de chamada, né? Então o setor de manutenção ligou e falou, olha, o funcionário caiu aqui. Todo mundo deduz que era uma queda em altura, né? Então pegamos uma prancha de mobilização, pegamos a ambulância, deslocamos até o local e não encontrávamos, né, nenhuma vítima, né? Porque até então foi a manutenção que ligou. Chegamos na manutenção, não, ele caiu, mas não foi aqui não, ele caiu, mas já levantou e foi embora. Falei, mas como assim? A pessoa levantou e foi embora? Foi queda em altura? Como que foi? Não, ela estava passando mal, o pessoal da empilhadeira pegou aqui e levou para o ambulatório. Então, assim, a hora que a gente foi prestar o socorro, pegaram a vítima, né, colocaram dentro do carro da empresa e levaram para o ambulatório. Quando chegou no ambulatório, quem poderia prestar os pré-socorros, especificamente, não estava no ambulatório, porque foi até a vítima. Então, essa falha de comunicação, que é muito comum, principalmente em qualquer empresa, e ainda no momento em que há um risco de uma vida, né, ela pode vir a acontecer. Então, se a pessoa apresentou qualquer sinal ali de infarto, qualquer sinal de um acidente de trabalho, deixa a vítima ali, que vai chegar ao serviço de emergência, seja da empresa, ou seja um apoio externo, né, como é o caso do SAMU, do Corpo de Bombeiro, e naturalmente vai ter que ser feito pequenas instruções e também informar o que está acontecendo. Quem é a vítima, qual que é o nome da vítima, o que aconteceu, quais foram os sinais que apresentaram antes do acidente, aonde, né, aconteceu o acidente, porque se eu ligar agora aqui, por exemplo, para o SAMU e para o Corpo de Bombeiro e falar, olha, a minha avó em casa está passando mal, e desligar o telefone, eles vão ter que rastrear a ligação, vão achar que pode ser um trote, por exemplo, e vão acabar descaracterizando essa ligação, né? Vão desacreditar essa ligação, e isso vai naturalmente criando, né, um problema muito grande para quem trabalha com primeiros socorros. Então, a quantidade de informações necessárias, né,
fala, olha, eu me chamo Conrado, o trabalhador da empresa X sofreu um acidente, meu telefone pessoal é esse, o estado de saúde dele é esse, né? E por favor, mandem um médico junto com o SAMU ou venham, né, o pessoal do bombeiro com equipamento adequado para essa remoção. Então, essa etapa ela é fundamental, né? Levantar a maior quantidade de informações necessárias. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Detecção, alerta e pré-socorro, né? É a primeira fase da emergência ou da urgência. Alguma dúvida até aqui? Não, Conrado, mas eu passei uma saia justa há uns 5 meses atrás. E deu no telefone, conversando com uma amiga minha lá do Japão, e ela chegou para mim e falou assim, Andrelina, reza por mim. Eu rezar, ela falou assim, porque meu lado esquerdo todo está paralisado. Puxa. Sim, ela estava tendo um AVC. E como que eu ia ligar para o Japão, para o resgate do Japão socorrer ela? Ainda bem que foi algo leve. Ela ficou uma semana internada e depois ela ficou sabendo, com a bateria de exames que foi realizado, que o AVC foi causado por uma doença de nascença pré-existente. Tem muitos casos, inclusive, que quando a gente fala de primeiros socorros ou de casos de urgência e emergência, a pessoa tem algumas doenças, né, ou um estado de saúde que em algum momento, né, pode gerar uma situação de urgência médica, como é o caso de um derrame, de um infarto, né? Então, naturalmente, é fundamental que cada um conheça, né, até o próprio corpo, vamos falar assim, e identificar alguns sinais também. Nesse caso, como você falou, né, paralisou uma parte do corpo, paralisou a parte lateral do corpo, né? Então, pode ser, né, naturalmente, que essa sua amiga teve ali um princípio, né, de um AVC, um AVE, né, um derrame, como é chamado também, e isso pode ser um indicativo, né, de uma doença pré-existente, né, e muitas vezes a pessoa não sabe disso, né, nunca precisou, né, fazer esse levantamento, né, nós brasileiros, é uma pesquisa inclusive que o brasileiro vai em média, né, uma vez ao ano no hospital, por uma questão de saúde, né, então a gente não tem o hábito prevencionista, né, de fazer exames de rotina ou de fazer um cuidado com com o nosso próprio corpo. A gente já é um povo sedentário, já é um povo que, teoricamente, uma população que vem envelhecendo, né, de modo mais frequente, mas é uma população que desconhece, né, ou muitas vezes, por questão financeira, não tem acesso aos profissionais de saúde. Bem, então, o trabalhador vai ser tudo isso. Vai ser uma pessoa que, teoricamente, não tem acesso a profissionais de saúde, às vezes tem até o plano de saúde da empresa, mas aí o plano de saúde da empresa desconta e a pessoa pensa 2 vezes antes de ir no médico, quando marca daqui 3 semanas, né? Então isso pode gerar, sim, um impacto significativo, inclusive no momento que a gente identifica uma situação de urgência ou de emergência. Quando a gente fala, então, dessa estrela da vida, né, dando a sequência, tem a etapa 4 aqui, que é a etapa de socorro, especificamente, que é a fase que o atendimento médico ela ocorre, né, o atendimento médico ou também de profissionais ali do Corpo de Bombeiro no local do acidente. O objetivo, nesse caso, é estabilizar o trabalhador, estabilizar a vítima, reduzindo a possibilidade da morbidade e mortalidade. Eu vou explicar isso para vocês, mas morbidade significa o seguinte: a pessoa está no estado 10 de vida, vamos falar assim, e ela não pode reduzir para 1, tá? Isso, a morbidade pode levar a uma mortalidade. E a mortalidade, né, naturalmente, a separação entre a vida e a morte. Então, quando eu falo sobre a morbidade, eu estou falando de uma pessoa que teve um acidente de trabalho, eu vou imobilizar ela e levar para o hospital para assegurar que ela tenha um bom tratamento, né, que ela receba ali uma boa conduta, né, e torcer para que ela tenha, né, uma boa reabilitação após o acidente. A mortalidade, ela é um trabalhador que sofre um acidente, por exemplo, como é um caso de uma queda em altura, por exemplo, né, ou, por exemplo, a pessoa ficar presa dentro de um espaço confinado e falta oxigênio, se eu não agir de modo urgente, né, de modo rápido,
essa pessoa ela pode perder a vida ali dentro da empresa, tá bem? Então, essa separação entre morbidade e mortalidade. Nessa etapa de socorro, até é fundamental vocês entenderem isso, porque muito técnico em segurança que eu conheço, que atua com primeiros socorros, que domina da área, acaba esquecendo de um princípio de hierarquia. O policial, né, o corpo de bombeiro, na verdade, ele é do corpo de bombeiro muitas vezes porque ele fez o concurso da polícia militar. E aí ele se torna um militar, né, e a gente continua sendo civil, né, população civil. Então, a população militar, especificamente concursada, ela tem uma responsabilidade maior do que a nossa responsabilidade. Então, no momento de uma ocorrência que chega o SAMU, chega o Corpo de Bombeiro, o que a gente, enquanto técnico de segurança, tem que fazer é dar um passo para trás e ficar no apoio, né? Mas quem vai atuar especificamente em situações de resgate, salvamento, e atuar especificamente em casos mais sérios, né, de uma situação de emergência ou de urgência, vai ser o profissional que é militar, né? Ou, naturalmente, o profissional que é médico, que é enfermeiro, que tem uma responsabilidade profissional envolvida, né? O médico faz, por exemplo, uma graduação de 6 anos, faz uma especialização, né, em urgência e emergência de mais 2 anos, depois ele geralmente passa num concurso do governo federal, que é o governo que é do SAMU, né? E aí ele vai se tornar um profissional, né, habilitado, conceituado, treinado, e que naturalmente vai ter todo o resguardo, né? Se porventura, né, resguardo que eu digo do Estado, se porventura acontecer, né, uma negligência ou imperícia desse profissional, né? A imprudência, ela já não é atendido, né? A imprudência e a negligência, ela já não é atendido, né, nesses crimes, né? Se porventura a pessoa for acusada de um crime, no caso de um acidente de trabalho ou numa negligência em primeiros socorros, né? Tanto que é comum aí a gente ver, né, policiais militares que, se porventura alvejam, né, acabam aí trocando tiro com alguma pessoa, se eles pegarem essa pessoa, colocarem dentro de uma ambulância e levar para o hospital, eles estão sendo negligentes, né? Eles precisam colocar, né, dentro da viatura não, né? Eles devem chamar o SAMU, chamar o bombeiro para que esse profissional faça o transporte, tá? Existe uma hierarquia que a gente deve respeitar em relação a essa etapa de socorro. O técnico em segurança que está ali atuando, né, como foi o meu caso, por exemplo, nesse acidente que eu me deparei na rodovia, chegou o pessoal do Corpo de Bombeiro, eu fiquei dentro do carro com a vítima até o momento que o Corpo de Bombeiro falou, olha, deixa eu entrar aí, você sai, né? Eu estava estabilizando a cervical da vítima, né? E teoricamente é fácil, pessoal, é uma técnica, mas é simplesmente a gente manter ela mais alinhada possível. E no momento em que eu estava fazendo isso, eu estava ali sem uma roupa apropriada, né? E teve, por exemplo, a necessidade de retirar o teto do carro, então eu não tenho roupa para isso, né? Eu estava com minha roupa de trabalho normal, né? Então o bombeiro já tem equipamento apropriado para esse tipo de situação. A quinta, né, etapa, que é a etapa do transporte, que é a quinta etapa aqui, né, da nossa estrela da vida, ela fala especificamente sobre como transportar uma vítima dentro de uma ambulância. E esse transporte sempre vai ser até a unidade de saúde mais próxima, mais adequada, capaz de oferecer um tratamento definitivo ao paciente. Quando eu falo sobre transporte, pessoal, se vocês porventura trabalharem em uma empresa onde tem uma ambulância, né, eu tenho ali então o equipamento apropriado para realizar esse transporte, né? Agora, se for o caso de uma urgência, eu vou colocar dentro de um veículo normal, né, um carro comum ali, para levar essa vítima. Agora, se é o caso, né, de emergência, que a vítima sofreu uma queda, está estável, né, eu posso aguardar o serviço de ambulância, né, seja lá do SAMU, do Corpo de Bombeiro, para realizar esse transporte. Tá? Vamos lembrar que qualquer remoção feita de modo inadequado pode complicar, né, o transporte da vítima e vai infligir ali na questão da mortalidade, né, que vai acabar separando ali e naturalmente tirando a possibilidade, né, de uma recuperação rápida dessa vítima. E por último aqui, né, a
questão do fator hospitalar, né, etapa 6. Então, a etapa 6 é o tratamento definitivo feito a um trabalhador acidentado em uma unidade de saúde adequada. Muita gente fala sobre hospital, né, e se a gente for parar para pensar, né, por exemplo, eu moro aqui num bairro chamado Jardim Aclimação. É mais fácil eu ter acesso ao Hospital Estadual de Américo Brasiliense, né, fica a 7 quilômetros da minha casa, do que da Santa Casa de Araraquara, que fica a 12 quilômetros da minha casa. Então, se eu fosse uma empresa e sofresse um acidente de trabalho na minha empresa, qual que é o hospital mais rápido, né, para fazer esse atendimento? Todo profissional do Corpo de Bombeiro e do SAMU, né, geralmente tem um serviço de apoio, né, por base, que é o famoso rádio, né? Então, a pessoa que está ali no transporte ou que está ali dentro da ambulância, né, ela vai passar um rádio para essa sua parte de apoio e vai falar, olha, eu estou nessa região, qual que é o hospital mais próximo, né? E ali vai receber as coordenadas, né? Vai receber ali quais são as instruções para onde levar aquele paciente. E dependendo naturalmente do estado de saúde. Se é um caso, por exemplo, de queimadura, nós não temos hospital em Araraquara que atende queimadura. Eu posso levar para a Santa Casa, vai dar entrada, o médico vai tentar estabilizar essa vítima num acidente de trabalho ali por causa de queimadura e vai levar para Ribeirão Preto, Catanduva, Rio Preto, para outras instituições, né? Mas naturalmente que eu vou ter que ter um suporte para realizar esse transporte, né, e esse tratamento hospitalar. Então, o nosso trabalho, né, enquanto socorrista de primeiros socorros, a gente pode fazer a detecção, o alerta, o pré-socorro, o socorro, o transporte, e eu vou parar na etapa hospitalar. Vamos imaginar que daqui para dentro do hospital, né, da porta de entrada para dentro do hospital, a responsabilidade ela é médica, ela é dos enfermeiros, é da direção daquele hospital. Essa etapa hospitalar, ela é chamada de APH-TLS, né? Atendimento pré-hospitalar de suporte básico à vida, né? Basicamente, Trauma Life Support, né? Suporte básico à vida, tá bem? Então, é uma outra técnica, não é a nossa área de atuação. O que muda, basicamente, que o APH é o atendimento pré-hospitalar, de acordo com a Associação Americana do Coração, e o APH-TLS é o atendimento pré-hospitalar com suporte básico à vida, inclusive, se for necessário, fazer uma intervenção cirúrgica, né, dentro do hospital, tá bem? Então, essa separação, né, é bem necessária para que a gente conheça e saiba nosso limite de atuação enquanto profissionais da segurança. A gente vai atuar na etapa da detecção, do alerta, do pré-socorro. No socorro, necessariamente, se eu não tiver o SAMU ou o Corpo de Bombeiro para realizar esse transporte, né, ou esse trabalho, né? O transporte, se eu tiver uma ambulância, né, e um equipamento apropriado, uma prancha, um colar cervical, uma tala flexível, né, uma tala de imobilização para até chegar na etapa hospitalar. Aqui encerro o meu trabalho, daqui em diante essa etapa é hospitalar, é responsabilidade do hospital. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Conrado. Oi, Dayana, tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Eu não consigo ver se você tinha entrado ou não, a gente está dando sequência aqui. Vamos lá. Então, Conrado, Oi? uma dúvida. Claro. Por exemplo, qual é a linha tênue que a gente vai socorrer e que a gente vai ligar para o socorro? Por um exemplo, no caso da minha amiga, se fosse aqui no Brasil, tivesse do meu lado, e começasse a paralisar, seria melhor ligar para o socorro ou levar ela até o hospital? Como que a gente vai conseguir identificar isso? Tudo vai depender, né, da sua localização. Vamos imaginar que você está em Araraquara, na região central, né? Vamos supor que eu preferiria ligar para o SAMU, porque o SAMU vai identificar essa situação, né? O médico provavelmente vai chegar ali com anticoagulante, né? E vai fazer o atendimento mais emergencial possível, né? Para aquela pessoa que está em uma situação de derrame, né? Agora, suponha que você esteja dentro de uma indústria localizado lá na região da Washington Luiz, por exemplo.
né, eu vou ter que fazer esse acesso mais rápido ao hospital, né, e levar, né, obviamente, se é uma empresa, vai ter uma equipe ali de transporte, né, no caso, uma ambulância para fazer essa entrada. E aí compete, né, se a gente tem esse caso de uma ambulância, eu também vou ter que ter uma equipe de apoio. Eu, por exemplo, trabalhava em Matão, numa região, no distrito industrial, mas nós tínhamos livre contato, né, com o pronto-socorro da cidade. Então, no caso de um acidente grave, como a gente pegou alguns casos, geralmente ia, né, o enfermeiro juntamente comigo para fazer essa entrada, né, no hospital, e uma técnica de enfermagem ficava na nossa base, vamos falar assim, e por telefone ligava para o hospital, falou, olha, saiu daqui um funcionário, né, com um trauma, né, com uma suposição de uma hemorragia interna, né, e vai chegar aí no hospital muito em breve. A equipe de primeiros socorros, né, ela tem que ter essa comunicação. Isso a gente vai ver lá no plano de ação emergencial, juntamente com o C9, que o profissional de segurança do trabalho tem que procurar, né, esse contato com a área, com o hospital, primeiros socorros, né? Nesse caso especificamente que a sua amiga teve, se fosse no Brasil, dependendo se você está numa região próximo de uma UPA, né? A UPA também tem esse suporte na unidade de pronto atendimento. Até no passado tinha uma complicação, né? Onde que eu vou levar, né? Se é Santa Casa, se é o hospital da Beneficência Portuguesa, se é o pronto-socorro da Unimed, ou se é o pronto-socorro de São Francisco. O ideal é que o plano de ação emergencial traga aí o protocolo, né, para atuar em cada tipo de situação. Tudo vai depender, naturalmente, do ambiente onde você está e se é uma situação de urgência ou de emergência. Vamos pegar um outro exemplo. Se é um caso... Você falou uma coisa importante. Oi. Ter esse contato e avisar que está sendo levado alguém, né? Sim, isso é sim. importante, porque vocês estão preparados. Isso eu não sabia. Muito bom. Quando eu estava no SESMIT dessa empresa, a gente elaborou o PAI daquela empresa, né, o Plano de Ação Emergencial. O plano de ação previa o contato dos profissionais médicos, né, dos hospitais, e também dos médicos da sua retaguarda, né? Então, eu já sabia, teoricamente, assim, a escala daqueles médicos, né? Então, por exemplo, uma situação de um infarto, né, um caso cardíaco, né, era dada entrada no hospital, e geralmente a gente associava, né, em fazer um contato com o profissional cardiologista que estava na retaguarda do hospital. Porque dificilmente, pessoal, vocês vão encontrar o especialista daquela área dentro do hospital, porque ele geralmente trabalha em plantão, ele trabalha em regime de escala, né? E é uma sistemática totalmente diferente de outros trabalhos. Pode acontecer, por exemplo, né, uma coisa que é engraçado da área da saúde, mas por conviver com o médico eu sei que isso acontece. O médico fica em plantão no hospital, né, mas ele fica num plantão remoto, ele fica na sua casa ou ele fica no ambulatório ou no seu consultório particular. Então, teoricamente, para a gente entender, ele ganha dos dois lados, né? Ele ganha porque ele está na empresa, está no hospital, entre aspas, né? Recebendo do SUS, que ele é médico do SUS, conveniado, e ele também recebe porque ele está fazendo consulta. Então, é uma prática comum que ocorre no Brasil, tá? Agora, se é legal, não me perguntem, mas certamente não é moral, né? Porque a pessoa, não tem como a pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Concordam? Sim, sim, é verdade. Isso, eticamente, vamos dizer assim, não seria adequado. Sim, ele não é ilegal, mas eu acho imoral e antiético também, né? Mas acontece, pessoal, a gente não pode querer tampar o sol com a peneira, isso acontece muito, infelizmente, tá bem? E às vezes é dado entrada no hospital, tem um profissional ali de quinto ano da faculdade de medicina, tem ali uma pessoa que está
teoricamente começando, né, na área médica, e necessariamente ele não é o profissional especialista, tá? Então, isso é uma crise de identidade do setor da saúde, tá bem? Isso acontece muito, pessoal. Se você tiver numa consulta, por exemplo, com um oftalmologista, né, e você vai passar ali para fazer um exame de fundo de olho, verificar o grau da sua lente, alguma coisa assim. Se você vai ali para fazer esse atendimento, é algo que pode ser eletista, né? Que pode ser separado, que pode ser feito dentro de um consultório. Agora, se ele recebe, por exemplo, um chamado de um hospital, ele é obrigado, né, a sair do seu ambulatório, do seu consultório e ir para o hospital. Tá? Então, ele deixa ali o seu consultório e vai atender, né, um acidente, por exemplo, na face, que a pessoa pode ter uma perda ocular. Né? Isso está previsto na Lei 8080 de 1990, que é a lei que dá embasamento ao SUS, ao Serviço de Unidade de Saúde, tá bem? Serviço Único de Saúde, desculpa. Dando sequência, então, aqui, o primeiros socorros, a definição de primeiros socorros, o conceito é o atendimento imediato prestado a uma pessoa ou uma pessoa vítima, né, de um acidente ou de um mal súbito. O trabalhador, no ambiente de trabalho, ele não avisa, eu vou sofrer um acidente daqui 20 minutos. E também o mal súbito, ele não dá, mas ele, diferentemente do acidente, o mal súbito dá indícios, né, que a pessoa vai apresentar alguma alteração de saúde, como é o caso do infarto, como é o caso do derrame, AVC ou AVE, como é o caso do choque hemorrágico, né, a pessoa apresenta um sangramento para aí depois ela apresentar um choque hemorrágico, tá? Então, todo esse mal súbito, ele pode ser investigado a longo prazo. A pessoa vai apresentando uma série de sinais e sintomas, né, para se desenvolver um mal súbito. Já o acidente, ele é instantâneo. A pessoa sofre uma queda, ela cai no chão, já ocorreu o acidente. A pessoa sofre um choque elétrico, é um acidente. A pessoa está dentro do ambiente de trabalho e tem um desmoronamento, é um acidente. Então, o plano de ação emergencial que a gente vai ver lá na UC 8 e 9, né, em conjunto, ele naturalmente deve prever esse tipo de situação. O como agir em caso de acidente de trabalho e como agir, né, no caso de mal súbito. Né? Deve ter basicamente um fluxograma, né, do que fazer em caso desses sinais. Pessoa sofreu um acidente, transporte, imobilizar, pré-socorro, socorro, transporte, hospital. A pessoa tem um mal súbito, identifica qual que é o mal súbito, né? Faz ali a chamada do corpo de bombeiro ou do SAMU para que ele faça o transporte e necessariamente ali consiga ter uma excelência no atendimento. Primeiros socorros pode ser chamado também de auxílios imediatos e provisórios. Vocês vão ver que não tem nada muito tecnológico, tá, pessoal? Não é necessário ali eu ter tanto equipamento, né, para prestar um serviço de primeiros socorros. Em alguns casos, especificamente de tamanho de empresa, e naturalmente de acordo com a população daquela empresa, é necessário ter equipamentos. Né? Inclusive a NR7, que fala sobre PCMSO, no item 7.5.1, fala da necessidade, né, de ter ali um equipamento e pessoas treinadas em primeiros socorros. Aquele kit de primeiros socorros, ele vai servir naturalmente se eu tiver um pessoal treinado para isso. Agora, se eu tiver lá uma pessoa treinada e um kit inferior, também não vai ter muita serventia. Então, são auxílios imediatos e provisórios prestados enquanto se aguarda um atendimento médico feito no hospital, né? Quando eu falo sobre os primeiros socorros, a nossa intenção enquanto técnico em segurança é ofertar uma boa respiração para aquela vítima de um acidente, ofertar a manutenção da circulação sanguínea por todo o corpo e ofertar o funcionamento do sistema nervoso central com todo o restante do nosso corpo. Eu já presenciei, por exemplo, um acidente, né, que o trabalhador teve uma fratura exposta à região do tornozelo. Nós levamos ele, a gente colocou ele no hospital, na ambulância, e nós poderíamos levar para o hospital da cidade, mas era uma cidade pequena, uma cidade chamada Pompeia, né? Muito pequena,
com um hospital modesto, né? E nós tínhamos a 20 quilômetros para frente ali um hospital universitário, né, na cidade de Marília. Então, ao reconhecer que a pessoa teve a fratura no tornozelo, a pessoa estava perdendo a circulação sanguínea, a pessoa não sentia a ponta dos dedos dos pés, né? Então, a nossa ideia era levar ele o mais rápido possível para a cidade de Marília. Né? Então, nós pegamos ali por 20 quilômetros, que foi feito em 10 minutos aproximadamente, né? Com a entrada no hospital. Então, é uma equipe fazendo suporte dentro da ambulância, uma outra equipe em contato com o hospital onde é levado aquele paciente para solicitar um atendimento médico de modo mais rápido, tá bem? Então, esse tipo de situação a gente tem que ter muito bem elaborado e deve ser feito simulados, né, para que se porventura tiver uma ocorrência, eu também tenho uma resposta rápida, tá bem? Isso vai ser um papel da brigada também, né? Se a gente tiver dentro de uma empresa uma brigada, ela pode atuar em primeiros socorros desde que ela receba treinamento e tenha suporte, equipamento para esse tipo de atendimento. A diferença básica entre o suporte, né, de primeiros socorros é a diferença, né, significativa entre a vida e a morte de um trabalhador. Esse trabalhador que teve a fratura de tornozelo, dificilmente ele ia morrer por isso, tá? Mas certamente ele teria uma recuperação, né, mais longa, né, uma hospitalização longa, e provavelmente por causa da fratura poderia apresentar uma invalidez permanente, né, uma amputação do tornozelo e dos pés. Então, a gente tem que fazer essa separação, né, da vida e da morte, de uma recuperação rápida ou de uma hospitalização longa, de uma invalidez temporária ou até mesmo uma invalidez permanente. Então, ao fazer esse tipo de separação, o profissional que vai atuar com primeiros socorros tem que entender que cada segundo, né, que ele vai atuar em primeiros socorros importa. Ele não pode aguardar, né, a ligação, né, ou achar que é trote durante um ambiente de trabalho. Vamos lembrar que a empresa não é permitido esse tipo de trote, né, gente? Além de faltar ali com ética profissional, naturalmente não é um ambiente para que isso ocorra. E aí a equipe de primeiros socorros da empresa deve estar totalmente preparada para atuar, para favorecer a vida. Isso vai gerar, né, em caso de um acidente de trabalho ou de um mal súbito, uma recuperação rápida, né? Se for no caso de um derrame, né, de um trabalhador, de um infarto, o médico chega ali de maneira mais rápida possível e já aplica a medicação, né, seja ela intravenosa ou intramuscular, isso vai favorecer uma recuperação rápida, favorecendo a vida daquele trabalhador. E vai ter uma invalidez temporária, né, preferível que a pessoa fique 2, 3 semanas no hospital com afastamento do que não retornar no ambiente de trabalho nunca mais. Isso por uma invalidez permanente. Então, a morte, a hospitalização longa, são situações em que faltou eficiência no primeiro socorros. Sendo assim, eu vou trazer para vocês 3 situações, né, comuns no ambiente de trabalho que podem ser induzidas, né, e a gente tem que fazer uma certa separação entre o que é desmaio, convulsão e epilepsia. Desmaio, pessoal, é uma situação clínica, né, no qual a pessoa ela tem ali basicamente uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, ela é como se tivesse uma chave geral do corpo dela, né? E a gente fosse ali e desligasse essa chave geral. Ela vai, com o passar do tempo, né, com alguns minutos ali, entre 1, 2, 3 minutos, recobrar a sua consciência. Então, a pessoa deixa de se tornar inconsciente e começa a se tornar consciente. Eu tenho que identificar o que acontece no desmaio. A convulsão, ela geralmente está associada ao uso de medicamentos, toxicidade, né? Uma pessoa que tem contato, por exemplo, com produtos químicos, pode ter uma alteração do seu fluxo respiratório, circulatório e gerar uma convulsão. E por último, né, não menos importante, a epilepsia, que é uma situação de saúde, né? A pessoa tem uma crise epilética, geralmente por causa de uma alteração no seu sistema nervoso. A epilepsia geralmente ela é induzida por uma alteração
do sistema nervoso central e do seu fluxo elétrico, né? Então, basicamente, quando a pessoa ela se debate, ela apresenta ali uma cialorreia, que é a famosa baba, né? Que é escorrer um líquido ali pela boca, geralmente está associado a um estado de epilepsia, tá bem? Já não vai apresentar isso na convulsão e também no desmaio não apresenta. Então, a gente tem que reconhecer esses tipos de situação. O desmaio, ele, como eu disse, é a perda temporária e repentina da consciência devido a uma interrupção de fluxo sanguíneo no cérebro. O desmaio pode acontecer por vários motivos, né? Mas geralmente a pessoa ela tem uma queda abrupta, né? Ela acaba sofrendo uma queda ali sem apresentar nenhuma alteração. Ela vai tentar falar que está passando mal e já vai cair. Isso já ocorre por falta de alimentação, pode acontecer por excesso de calor, pode acontecer por falta de oxigênio, tá bem? E a tendência é a pessoa adotar essa postura, né? Os pés abertos em forma de leque, né? Vai fazer uma abertura aqui aproximadamente de 45 a 60 graus, né? Os pés vão fazer essa abertura e ela vai ter uma postura de abertura que a gente chama de posição de crucifixo, né? Que como ela tivesse com os braços abertos aqui. No desmaio, pessoal, a pessoa também pode apresentar, né, naturalmente uma queda lateral e também uma queda frontal. Compete a gente, enquanto socorrista, fazer um rolamento com essa pessoa, movimentar ela, para que se porventura ela tiver alguma dificuldade em respirar, né, ela volte a respirar e recobre a consciência. Muitas vezes a pessoa que tem desmaio é como se tivesse uma linha do tempo, né, da vida dela, e ela tivesse ali uma certa ruptura dessa linha do tempo. Ela vai lembrar, olha, eu estava bem, aí eu desmaiei, apagou eu não lembro o que aconteceu, eu já acordei no chão. Mas ela acordou no chão, né, com o corpo todo formigando, com uma série de dores no corpo, né, uma contratura muscular. Geralmente ela vai ficar meio perdida, né, o que aconteceu, passei mal, estou respirando mal, me ajuda. Ela vai apresentar, em algum momento, uma consciência. Então, compete a gente, enquanto socorrista, neste momento, perguntar como é que ela está, perguntar o nome dela, né? E também, a gente sabe que o sistema auditivo, ele é o mais preservado, né? Inclusive em situações mais graves, aí como o estado de coma. Pessoas que ficam em coma meses, semanas e até anos, quando elas recobram o seu estado de coma, ela lembra do que aconteceu e o que foi falado em volta dela. Então, no desmaio, é uma perda temporária do fluxo sanguíneo no cérebro, basicamente. Os motivos do desmaio são diversos, né? A falta de alimentação, a fadiga, né? O excesso de cansaço, associado a uma forte emoção, a pessoa recebe uma notícia agradável, né? Ou desagradável, a perda de sangue, né? Como é o caso das hemorragias internas, que eu vou explicar isso para vocês na próxima aula, mas a perda de sangue de modo interno, geralmente associam também a uma baixa temperatura, a pessoa vai apresentar uma palidez, né, ela vai ficar mais esbranquiçada, e isso pode gerar uma hemorragia, pode ser sinais de uma hemorragia interna. O ambiente muito abafado, né, vamos lembrar que nós temos lá 20,98% de oxigênio, né, no nosso ar, e esse oxigênio, quando ele cai ali para baixo de 19, já torna um ambiente com difícil respiração. E quando a gente fala de ambiente abafado, eu tenho que entender também que pode acontecer por um excesso de calor, né, que aumentando ali naturalmente, né, uma retirada de umidade do ar, e também a falta dessa velocidade do ar. Então, se a pessoa desmaiou, a tendência, né, de utilizar ali um pano para ventilar, né, ou um objeto ali para gerar um vento para aquela pessoa, ajuda, né, que ela saia ela recobre a sua consciência. Nós temos o caso da hemorragia também, né, que pode gerar um desmaio, mas especificamente das grandes hemorragias, né, chamadas aí de hemorragias externas. Uma pessoa que, por exemplo, tem um sangramento na artéria carótida, né, que é a região que nós temos aqui no pescoço, ou nas artérias pélvicas, né, especificamente na artéria e na veia femoral, pode apresentar uma hemorragia grande, né, a pessoa realmente perde ali
2, 3 litros de sangue em razão de minutos, né? Isso pode gerar uma hemorragia, né? A hemorragia é a saída do sangue e pode gerar um desmaio. E também situações específicas como traumas, né? Traumatismo crânioencefálico, chamado também de TCE, ou ainda, né, traumatismo na cabeça. Uma batida na cabeça gera, né, uma situação de um desmaio justamente porque o nosso cérebro ele fica acondicionado dentro de uma camada, vamos falar assim, né? Muita gente fala até uma gaiola de ossos, né? E a cabeça ali, o encéfalo especificamente, a parte do nosso cérebro, né? Ela fica solta ali dentro. E num trauma na cabeça, a tendência do nosso cérebro é inchar, como em todos os outros órgãos do nosso corpo. Quando a pessoa tem uma batida ali na perna, quando ela acaba torcendo o tornozelo, a tendência dessa região ela é aumentar. No caso da cabeça, especificamente, como a gente não tem proteção de músculos, né, eu tenho osso e já tenho ali o sistema nervoso central, né, já tenho o cérebro especificamente, qualquer trauma na cabeça vai fazer com que o cérebro aumente de tamanho, né, e naturalmente induza um desmaio. A gente vê muito isso em lutas, né, ou também em alguns esportes aí, que a pessoa ela apaga, né, após um trauma na cabeça. Quem assiste aí alguns programas esportivos, né, como é o caso dos jogos de futebol americano, dos jogos de futebol que tem trauma na cabeça, geram, né, ou das lutas, né, como é o caso da UFC e boxe, traumas na cabeça, socos, pancadas na cabeça induzem naturalmente a um desmaio. Tanto que a pessoa acorda sem saber o que aconteceu, geralmente, né? E no trabalhador especificamente, pode acontecer dele ter um trauma de bater a cabeça no ambiente de trabalho, uma peça cair na cabeça dele e ele desmaiar. O que a gente deve fazer naturalmente nessa situação é agir de maneira mais ágil possível, né? Para que ele recobre a consciência. Se demorar para recobrar a consciência, é um sinal negativo, né? É um sinal ruim, né? Como é o caso por um traumatismo na cabeça, se a pessoa tem uma queda e bate a cabeça no chão, a tendência, né, que ela possa ter um afundamento de crânio, pode apresentar, por exemplo, uma hemorragia interna no crânio, e aí é uma situação de urgência médica, tá bem? O que fazer, né, então, em caso de uma vítima inconsciente? Evite aglomerações em torno da vítima, né? Vamos lembrar que se diversos curiosos aqui em volta estiverem respirando o mesmo oxigênio dessa vítima, vai demorar para ela recobrar a consciência. Então, evitar aglomerações ajuda naturalmente, né, a vítima a respirar melhor e manter o local arejado. Então, qualquer, né, atividade aqui de você pegar um jornal, um pedaço, uma camiseta, um pedaço de um caderno, um livro, né, e fazer uma ventilação próximo à região oral, aqui próximo à região do nariz, né, região nasal e oral, vai favorecer uma boa respiração e naturalmente recobrar a consciência. Um outro protocolo também é colocar a vítima deitada em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. O dorso é a parte posterior, né, das nossas costas aqui, e o tórax fica na parte frontal. Decúbito, pessoal, basicamente é o apoio que fica encostado, né, no solo. Então, decúbito dorsal é a parte das costas encostado no solo, com os pés ligeiramente elevados. Ao levar os membros inferiores, aqui os pés, numa região superior, eu favoreço o retorno de sangue para a região do nosso coração e naturalmente do cérebro. Se eu falei para vocês que o desmaio é a interrupção do fluxo sanguíneo, quando o sangue ele percorre pelo corpo e chega lá no membro inferior, né, nos pés, ele demora para voltar, principalmente se a pessoa estiver desmaiada. Então, quando ela está deitada, né, com os pés para cima, eu vou fazer com que o sangue chegue até a região abdominal aqui e retorne mais rapidamente ao cérebro, favorecendo, né, um retorno e recobrar a sua consciência. Então, se a vítima estiver inconsciente, ela apresentou ali um desmaio, evita a aglomeração em torno dela e levanta os pés, né, sempre maior do que o nível do coração. Obviamente, aí de barriga para cima, né?
conversar com a vítima, orientando para que respire profundamente, de modo lento. Vamos lembrar que quando a gente respira profundamente, né, a pessoa puxa o ar até o final, ela consegue, né, levar ali mais oxigênio para todos os tecidos respiratórios, né, até para os tecidos respiratórios mais profundos, né, que nós chamamos de alvéolos. O pulmão, por sua vez, né, ele tem uma divisão e a gente pode fazer uma respiração curta, né, que é chamada de respiração cachorrinho, se porventura a pessoa tiver uma alteração da pressão, né? Se a pressão dela baixar, eu peço para ela respirar mais rápido, né? Isso vai fazer com que a pressão dela aumente, porque eu tenho uma entrada de oxigênio mais rápido e naturalmente aumenta o batimento cardíaco. Aumentou o batimento cardíaco, aumenta a pressão. Se é o caso de uma pessoa que está com a pressão alta, eu peço para ela ficar calma e peço para ela respirar profundamente e lento. O mesmo vai se aplicar para uma pessoa vítima de um desmaio. Respira profundamente, lento, fica calma, tá tudo bem com você. Eu me chamo Conrado, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo inconsciente, ela está te ouvindo. Você está orientando e ela está tendo o que a gente chama aí de suporte, tá bem? Então, essa orientação, ela sempre tem que acontecer. No caso do desmaio, especificamente. Eu posso afrouxar a roupa da vítima, sobretudo ao redor do pescoço, né? Se for o caso, por exemplo, de um trabalhador que utiliza camisa social, né, com gola alta, gravata, eu vou naturalmente afrouxar essa gravata e fazer a abertura ali de 1, 2 botões, né, para melhorar a respiração em volta, né, do pescoço. Se é uma pessoa que está utilizando, por exemplo, um cinto muito apertado, eu posso também afrouxar o cinto, né? Eu não preciso abrir ou abaixar ali a calça da vítima, né? Só em situações que ela está utilizando cinto especificamente. Mas no caso ainda de uma pessoa que apresenta, né, gravata ou uma roupa mais apertada, eu posso afrouxar, jamais retirar a roupa dessa vítima, né? Em hipótese alguma, né, a função de fazer isso, pessoal, é restabelecer a circulação sanguínea, tá bem? Em hipótese alguma, ministrar alguma coisa por via oral, né, no caso de um desmaio. Antigamente, né, acreditava-se que, por exemplo, uma pessoa tinha um desmaio, que ela tinha que cheirar álcool, que ela tinha que tomar café, que ela tinha que tomar cachaça, né? Tudo que você fizer para ministrar em via oral, vamos lembrar que ela está inconsciente, né? Ou se ela está recobrando a consciência, ela pode apresentar um espasmo muscular, né? A nossa traqueia, ela é formada basicamente por anéis fibrocartilaginosos, e no momento que ela está ingerindo ali algum líquido, ela pode apresentar um engasgamento. E aí você deixa de ter uma vítima desmaiada e acaba tendo uma vítima engasgada, tá bom? E esse engasgamento, né, como ela está recobrando ali a sua consciência, facilmente vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, jamais ministro nada por via oral. Se é o caso, por exemplo, uma pessoa que tem ali um desmaio e ela quer levantar para tomar água, tomar café, eu posso, né, levar ela para o hospital primeiro, para que o médico identifique o porquê daquele desmaio, né? Aí sim, depois desse suporte, né, geralmente dentro de um hospital, é ministrado ali de outra forma, né, não por via oral, né, como é o caso do soro, por exemplo, para hidratação, tá bem? Mas é mais raro acontecer esse tipo de situação. A vítima, quando ela pede para tomar algum líquido, alguma coisa assim, é porque a boca ela fica seca, né? A mucosa ela resseca e isso acaba gerando um incômodo, tá? Então, no hospital especificamente, ali eles podem até pedir para a pessoa colocar água na boca e cuspir, mas não ingerir, tá bom? Mas deixa fazer isso no hospital, não faça isso dentro de empresas. Se ela estiver inconsciente, né, de barriga para baixo, eu vou fazer sempre uma avaliação das vias aéreas, observando a respiração e a circulação. Quando eu falo em vias aéreas, pessoal, eu estou falando sobre nariz e boca, tá? Muita gente acredita que é só nariz, né? Mas tem pessoas que respiram pela boca, são chamados aí de respiradores bucais. A respiração pela boca, ela é incomum, né? Mas geralmente isso é uma forma também de fazer com que a pessoa respire melhor. Lembrando também que a boca, ela faz parte da respiração porque ela faz a expiração.
Então, se eu puxo o ar pelo nariz e ela, porventura, está engasgada ali com algo na sua traqueia, na sua boca, na sua laringe, faringe, né? Eu tenho que fazer essa desobstrução dessas vias aéreas através de uma outra manobra que a gente vai ver na próxima aula. Na terceira aula, na verdade. Eu observo a respiração, né? Uma boa respiração, ela ocorre 16, né, a 18 vezes por minuto, tá bem? Então, a pessoa, quando ela... de 16 a 20 vezes por minuto. Tá? Então, se vocês pegarem aí dentro de 60 segundos, né, que seria 1 minuto, vocês, em média, respiram 16 a 20 vezes. Se a pessoa está em uma situação de um mal súbito, se ela está com pressão alta, se ela está desmaiada, né, naturalmente que esse padrão vai mudar. Uma pessoa consciente, em repouso, vai ter uma respiração de 16 a 20 respirações por minuto. Agora, se ela estiver inconsciente, a tendência é que essa respiração comece a diminuir. Então, eu tenho que ficar muito atento, né, a essa respiração e, consequentemente, a circulação, porque ao parar a respiração, para também o batimento cardíaco, tá? A gente vai entender um pouquinho mais isso, mas existe um sistema chamado cardiorrespiratório. Coração para, respiração para, o coração bate mais devagar e para também. Então, eu tenho que associar uma liberação das vias aéreas, uma das vias aéreas do trabalhador, da pessoa que sofreu acidente, uma boa respiração, 16 a 20 respirações por minuto, ou em alguns casos mais específicos também, né, a circulação de 60 batimentos por minuto a 80 batimentos por minuto em repouso. A pessoa que estiver inconsciente, e eu observei ali no primeiro minuto, que a respiração está a 50, caiu para 40, caiu para 30, significa que ela vai entrar em parada cardiorrespiratória, né? E se está acelerado também, né, a circulação está acelerada, pode induzir também a parada cardiorrespiratória. Seria uma circulação aí, pessoal, acima de 100 batimentos por minuto, né? Isso vai induzir ali a pessoa a gerar uma parada cardiorrespiratória. Existe um teste que é feito também, por isso que é fundamental a gente ter uma ideia e conhecer as pessoas também, que é pegar o número 220 menos a sua idade, tá? Isso a gente vai chamar de frequência cardíaca máxima, né? Então, eu pego, por exemplo, o meu caso aqui, eu tenho 33 anos, menos 220, eu posso ter uma frequência circulatória máxima de 187. Só que, vamos imaginar que é mais do que o dobro, né? Se eu tenho uma circulação de 80, né, eu tenho aqui 187, né? É mais do que... O padrão seria 60, eu estou apresentando 187, é mais do que o dobro. Né? Então, a circulação, né, também associa-se com o batimento cardíaco, tá bem? E procurar o socorro médico nesses casos. Afinal de contas, é uma situação, né, grave, né, se a pessoa tiver uma alteração da via aérea, respiratória e circulatória. Enquanto a vítima estiver inconsciente, respirando normalmente, ou seja, de 16 a 20 respirações por minuto, eu posso, por exemplo, mudá-la de posição para uma forma mais segura. Né? Então, se ela está ali deitada, né, com a cabeça, né, apoiada no solo, em decúbito ventral, né, de barriga para baixo, eu devo virá-la, movimentá-la, tá? Então, a gente vai ver isso lá na parte prática, né? Mas sempre com o suporte de uma outra pessoa. Então, vai movimentando ela, né, para tomar cuidado para não bater nenhuma extremidade do corpo, e uma outra pessoa vai fazer um auxílio, ele vai solicitar um auxílio de uma equipe especializada, SAMU ou Corpo de Bombeiro, dependendo do caso. Então, eu posso, por exemplo, né, me colocar ali ao lado da vítima, ajoelhar de frente para ela, flexionar uma perna da vítima mais próxima. Esse passo a passo aqui, pessoal, a gente vai ver na aula prática, tá? Mas aí a gente pode pegar, né, umas etapas sequencial, pegar a mão da vítima, colocar ali sobre a nádega dela para que eu crie uma alavanca, né? Posso cuidar de maneira vagarosa, né, e com cuidado, virando a vítima para cima da pessoa que está fazendo a movimentação. E eu vou posicionar também a cabeça de lado, se ela tiver, por exemplo, um vômito, né, ou apresentar ali uma secreção, isso vai favorecer, né, a sua saída.
sem precisar provocar essa saída, tá bom? Isso é chamado de posição lateral da vítima, que é basicamente igual a gente está vendo aqui. Eu, enquanto socorrista, me ajoelho do lado da vítima, faço uma flexão ali com o membro superior dela, faço um apoio aqui na região da cabeça, flexiono a perna, né, contralateral, né? Se eu tenho o lado direito aqui do lado, eu vou flexionar a esquerda, e se eu tiver do lado esquerdo, eu vou flexionar a direita. Eu coloco essa parte aqui embaixo para criar uma alavanca e movimento nela com cautela até ela ficar na posição lateral. E posteriormente, né, inclino a cabeça dela na parte lateral aqui, para que se ela tiver algum vômito ou alguma secreção pela boca, que isso saia de modo mais fácil. Vamos lembrar que o desmaio ele pode durar, em média, né, 3 a 5 minutos no máximo. Passou disso, pessoal, já é uma situação mais preocupante, tá bem? Posso suspeitar, por exemplo, se for uma queda em altura, que a pessoa teve uma descortização, né? Ela teve uma perda do sistema nervoso central com o restante do corpo, né? Então, naturalmente, ela vai entrar no estado de coma. Ou também posso suspeitar de um inchaço na região dos olhos, né? Que a gente vai chamar de mitríase, né? Os olhos, eles perdem movimentação porque o sangue entrou aqui no canal ocular, e qualquer ação com a luz, eu não tenho dilatação de pupila. A gente vai ver isso lá na parte prática, para a gente entender melhor, né? Mas se eu fizer isso e não tiver nenhuma resposta ocular, significa que depois de 5 minutos aí, provavelmente já teve um dano cerebral instalado, bem? Diferentemente, né? Deixa eu só voltar aqui rapidamente, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Só um minutinho, pessoal. Acho que eu comi bronha aqui. Não, estava certo mesmo. Depois eu edito essa parte aqui. Pessoal, alguma dúvida em relação a desmaio? Algum questionamento? Não, Conrado. Não? Beleza. Andrelina, Ana Luísa, alguma pergunta? Quando eu falo sobre convulsão especificamente, né? Eu falo então sobre contrações violentas, incoordenadas e involuntárias de parte ou da totalidade dos músculos de uma pessoa. A convulsão, se alguém já presenciou uma situação de convulsão, ela geralmente está ligada por doenças neurológicas, né? Ou não necessariamente, ou ainda, como é o caso do traumatismo crânioencefálico. Uma pessoa que possa, porventura, apresentar uma síndrome, né, voltada a doenças orgânicas, né, como é o caso aí, por exemplo, de Parkinson, como é o caso de Huntington, como é o caso de doenças, né, que necessariamente há uma alteração do seu sistema orgânico, né, ou seja, uma alteração no seu sistema cerebral, né, podem apresentar a convulsão. E não necessariamente uma pessoa que tem síndrome de Down, autismo ou qualquer outra doença intelectual, né, cognitiva, também chamada de síndrome em alguns casos, vão ter alterações de convulsão. Então, geralmente a convulsão está associada a uma alteração neurológica, né, ou não necessariamente neurológica, que é o caso do traumatismo crânioencefálico. A pessoa bateu a cabeça, né, teve o afundamento do crânio e pode apresentar um estado de convulsão. Que vai alterar são as contrações violentas. Se no desmaio a pessoa fica lá quieta, né, inconsciente, significa que aquilo é desmaio, se ela bateu a cabeça. Agora, se ela bateu a cabeça, começou a apresentar contrações violentas, né, involuntárias, incoordenadas, eu vou suspeitar de uma convulsão. Quando a gente vê o caso de uma convulsão especificamente, a pessoa tem uma tendência, né, em abrir todas as extremidades do nosso corpo, né? A gente também chama isso de posição de estrela, né? A gente tem uma cabeça aqui, né? A gente tem a cauda aqui, vamos falar assim, né? Os 2 pés, e vai abrir os 2 braços. Isso vai gerar várias contrações, né, do corpo,
associados a um estado de convulsão. O que pode ocasionar a convulsão? Uma pessoa que tem epilepsia, por exemplo, pode apresentar também crises convulsivas, tá bem? Então, essa separação entre uma e outra. A epilepsia, a gente vai ver o que é logo logo, mas uma pessoa com epilepsia vai apresentar convulsões, né? E uma pessoa, teoricamente, sem nenhuma alteração orgânica, sem nenhuma alteração neurológica. Uma pessoa que pode apresentar convulsões pode ser também por febre alta, né? Nós temos uma temperatura corporal que ela vai aí até 36,5 graus Celsius, e pode ter um estado febril, né? De 37, 37,9, né? Ultrapassou essa região aí dos 36, 37, ela já vai ter uma febre. No caso de uma convulsão febril, certamente a pessoa teve uma alteração acima dos 40 graus de temperatura, porque significa uma inflamação dentro do corpo, especificamente na região cerebral, né? A febre alta ela é muito comum em situações em que a pessoa apresenta meningite, ela apresenta endocardite, né? Uma alteração na região dos dentes que vai para o crânio, vai para o cérebro de modo geral, né? Isso pode apresentar uma convulsão febril. O próprio traumatismo crânioencefálico, né? A pessoa teve uma queda, um afundamento do crânio e atingiu o encéfalo, a gente vai chamar de TCE, traumatismo crânioencefálico. Doenças infecciosas, né? Como é o caso aí das infecções por causa de uma mordida de um animal, né? A infecção que a gente pode apresentar dentro do corpo por causa de um processo infeccioso, inflamatório, ou até mesmo em casos mais específicos, os terríveis meningiomas, né? Que são tumores cerebrais. É como se tivesse uma bolinha ali de ping-pong dentro da cabeça, né? São tumores cerebrais que o médico consegue retirar, né, através de uma cirurgia dentro do cérebro. Mas geralmente a pessoa que tem uma convulsão, ela começa a fazer alguns exames ali, especificamente exames na região do cérebro, e identifica, por exemplo, um tumor cerebral, né? Nós temos diversos tipos, mas o meningioma é o mais comum. O próprio acidente vascular cerebral, né, a pessoa tem o derrame, né, o AVC, ou também chamado aí, popularmente de AVC, derrame, né, e a nomenclatura correta chamada de AVE, porque é o acidente vascular de todo encéfalo, né, não só do cérebro. A diferença é que o encéfalo ele é formado pelo cérebro, ponte cerebral, né, ponte mesencéfalo e tronco encefálico. É a região mais posterior do nosso cérebro. E ainda intoxicações por medicamentos ou por caso aí de produtos químicos, por exemplo. Então, uma pessoa que, por exemplo, ela trabalha aí com um ácido, né, pode apresentar intoxicação se ela não fizer uso de respiradores, se porventura ela tiver um contato, né, principalmente digestório, né, a pessoa tomou ali aquele produto químico, pode apresentar uma convulsão. No caso da convulsão, pessoal, é bem semelhante a esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros em uma vítima de crise convulsiva. Durante a crise, não tente mexer a vítima, ao menos que ela esteja em perigo. Tire de perto qualquer objeto que possa causar ferimentos. Não tente imobilizar a vítima, mas proteja-a de choques e impactos com a ajuda de um pano. Não coloque nada em sua boca, ela não vai engolir a língua. Depois da crise, se a vítima estiver inconsciente, incline sua cabeça para trás para garantir que as vias aéreas estejam livres de obstruções e verifique sua respiração. Deite a vítima de lado, na posição lateral de segurança.
Certifique-se de que ela esteja respirando normalmente. Acompanhe a vítima até que ela recupere a consciência. Isso pode levar alguns minutos. Chame os serviços de emergência e não deixe de informá-los se a crise tiver durado mais do que 5 minutos ou se houve mais de uma crise. Se a vítima for uma criança, se a vítima não tiver recuperado a consciência ou se esta for a primeira crise convulsiva da vítima. Nesse caso aqui, vocês observaram também que a pessoa ali que está fazendo primeiros socorros resolveu cobrir a vítima, né? Isso ajuda também para manter a temperatura corporal, né? Se é um caso de uma pessoa que está apresentando, que não está apresentando febre alta, né? Mas se viram que eu não tenho que movimentar a vítima, eu só observo se é uma convulsão, mantenho a respiração ali, estado de respiração, né? E também, né, já faço o acionamento o mais rápido possível dos serviços de emergência. Já a epilepsia, né, ela geralmente está associada a uma profunda, né, um tempo mais prolongado, né, dessa ação, né, semelhante ao desmaio e semelhante à convulsão. No caso da epilepsia, a recomendação sempre é cronometre o tempo, né, que ela tem numa crise epilética, né? Ela geralmente vai ter a crise epilética e vai apresentar uma espécie de um sono profundo, tá bem? Ela vai chegar um momento que ela vai parar de se debater e ela vai parecer que ela está em sono, está dormindo, tá bem? No caso da epilepsia, eu também posso afrouxar as roupas, vou ficar do lado da vítima, vou fazer um apoio para ela ali com uma camiseta, com suporte, né? Eu não preciso segurar nenhuma parte do corpo dela, porque em alguns casos mais específicos, a pessoa com epilepsia, ela tem uma força extremamente desproporcional se ela tivesse uma forma consciente, porque no caso da epilepsia, ela geralmente começa a ter uma alteração do seu sistema nervoso central com o seu sistema nervoso, com o seu sistema autônomo motor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O sistema nervoso central, ele funciona sem precisar de estímulo. O músculo, né? Se você for lá e pressionar e segurar o músculo, a tendência dela é soltar a sua mão ou empurrar a sua mão, tendo ali o que a gente chama de espasmo, contrações involuntárias, diferentemente do que acontece no desmaio ou na convulsão. É importante, né? Se a pessoa ela tentar ali, basicamente, se levantar, né? Não tentar acordar ou chacoalhar ou tentar levantar ela sozinho, tá bem? No caso da epilepsia também eu não preciso fazer nenhum tipo de reanimação cardiopulmonar, porque ela não tem nenhuma alteração do seu sistema respiratório, né, o cardiorrespiratório. Ela simplesmente tem uma epilepsia. Geralmente a pessoa com epilepsia, né, ela comenta com as pessoas próximas, né, e geralmente ela tem até um estado de certa vergonha, né, de falar sobre a epilepsia, porque ela pode estar associada a uma perda de esfíncter, né? Imagina para vocês aí dentro de uma empresa onde você trabalha, onde você desenvolve o teu trabalho ali, você porventura apresentar urina, né, ou até fezes, né, por causa de uma crise epilética. Então a pessoa geralmente vai fazer o uso do medicamento, porque ela já teve, né, várias crises epiléticas, e se em algum momento ela parar de fazer o uso, ou esse medicamento parar de fazer o efeito, ela vai chegar a ter a crise epilética. Ela geralmente tem a perda da consciência, a vítima pode cair, sofrer algum trauma durante a queda, ela vai apresentar uma rigidez corporal, diferentemente do desmaio, que a pessoa fica ali com a perda abrupta, né, com a abertura dos braços e dos pés, especialmente, né, na região do pescoço e das extremidades. Ela não vai conseguir movimentar, ela vai ficar travada, né? E na convulsão, a pessoa fica em posição de estrela, como a gente viu, né? Desmaio, posição de cruz, né, ou crucifixo. Na convulsão, posição de estrela. Na epilepsia, a tendência dela é ela se retorcer
tá? Inclusive o corpo para frente ou todo o corpo para trás, porque houve uma alteração no seu sistema nervoso central. Pode, né, desenvolver um quadro de leves tremores e sacudidas, por isso que muita gente confunde, né, com a convulsão. A convulsão, ela tem tremores, né, bem mais específicos, né, e bem mais amplos, né, então a tendência da pessoa levantar, né, o braço, jogar o corpo de lado, né, mas no caso da epilepsia ela vai ter leves tremores ou sacudidas ali, abrir e fechar os braços de uma forma mais ampla. Pode apresentar cianose, né, que basicamente a pessoa permanecer roxa, né, por falta de respirar, né, na crise epilética ela não está ouvindo o que você está falando, tá, diferentemente do desmaio da convulsão, e até mesmo uma parada respiratória. Em alguns casos, né, conforme a gente comentou, há a perda do controle de esfíncter urinário e anal, e a gente pode utilizar, inclusive, o mesmo tecido, pano, coberta ali para cobrir, para evitar uma exposição dessa vítima, tá bem? E depois das convulsões, a vítima ela tem o que a gente chama de prosopagnosia. Ela vai ficar confusa e até apresentar uma amnésia, né? No desmaio, na convulsão, a pessoa tem um branco, né? Mas na epilepsia, geralmente a pessoa vai levantar e vai falar assim, nossa, mas o que aconteceu comigo? Não sei. Oh, poxa, parece que jogaram água em mim. Na verdade, ela teve uma perda de esfíncter urinário, né? Então, ela pode, inclusive, ficar nervosa por causa dessa epilepsia. Tá? Poxa, olha, me sacanearam, jogaram água em mim, eu escorreguei e bati a cabeça. Não, ela simplesmente vai acordar no chão, né? E dificilmente ela vai lembrar o que aconteceu. É como se tivesse uma linha do tempo ali, né? Veio alguém, cortou fez uma edição daquela linha do tempo e a pessoa acorda depois, né? O trabalhador pode acordar depois com o efeito que a gente chama de prosopagnosia. E no caso da epilepsia, né? A pessoa ela se retorce, conforme eu comentei, apresenta um estado de cialorreia, que é o que vocês estão observando aqui, né? A presença dessa baba, desse líquido, né? Geralmente incolor, saindo, escorrendo pela boca, com uma rigidez na região cervical. Então, nesse caso, eu não consigo fazer oposição lateral, eu não consigo fazer com que ela vire ali a sua cabeça, né? A não ser que eu movimente todo o corpo, tá? Por causa da rigidez na região das extremidades, especificamente na região cervical. Antigamente, muita gente acreditava se você tivesse um toque nesse líquido aqui, você se contaminava, né? Basicamente a saliva da pessoa, né? Então, ela é um risco biológico, mas não é uma fonte de contaminação, tampouco de transmissão de epilepsia, tá bem? E o que fazer nesse caso, né? Já falamos um pouco sobre alguns problemas que podem ocorrer com o nosso cérebro, como a prosopagnosia e a esclerose múltipla. Hoje falaremos sobre outra condição neurológica conhecida como epilepsia, na qual as coisas não acontecem no cérebro como deveriam. No último vídeo, falamos sobre como impulsos elétricos são transmitidos de um neurônio para outro o tempo todo em nossos cérebros, enviando ou recebendo informações de diferentes partes do corpo. Tudo o que fazemos, sentimos e pensamos no dia a dia depende de uma boa comunicação entre os neurônios. Mas às vezes pode haver uma propagação descontrolada de impulsos elétricos espalhando-se por diferentes partes do cérebro, causando mudanças inesperadas no comportamento, nas sensações ou na consciência da pessoa, a depender da área cerebral afetada. Mudanças desse tipo são chamadas de crise, que pode ser convulsiva ou não, e essa é uma das principais características do que chamamos de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual a pessoa vive, mais de uma vez, uma crise. Algumas pessoas passam apenas por uma experiência desse tipo, enquanto outras a vivenciam frequentemente. Cerca de 1% da população mundial possui epilepsia, e de 5 a 10% das pessoas terá uma crise não induzida até os 80 anos. 1% pode parecer pouco, mas isso significa cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Durante uma crise, é como se uma tempestade elétrica ocorresse no cérebro, e isso resulta em diversas reações a depender da região cerebral na qual essa tempestade ocorre. As crises convulsivas são as mais conhecidas e podem ter como manifestação o desmaio ou movimentos involuntários. Já as crises não convulsivas podem ter como manifestação apenas uma curta perda de consciência. Falamos também no vídeo anterior que a passagem do impulso elétrico pelo neurônio ocorre por conta de uma passagem rápida de íons pela membrana.
Essa passagem ocorre por alguns canais presentes na membrana dos neurônios. Alguns casos de epilepsia estão relacionados a mutações em genes que contêm as informações para a produção desses canais por onde passa o íon de sódio na membrana do neurônio. Para outros casos, ainda não se sabe tão bem quais são as causas. Alguns fatores podem aumentar a chance da ocorrência de crise, tais como ficar sem comer, cansaço e estresse. Crises de curta duração não costumam causar danos cerebrais, mas crises com durações longas, como uma duração maior do que 20 minutos, podem resultar em danos. Como as crises podem diminuir a qualidade de vida das pessoas e torná-las incapazes de realizar suas atividades cotidianas, os tratamentos têm o objetivo de reduzir ao máximo a quantidade e severidade das crises. Graças ao uso de técnicas de imaginamento cerebral, médicos e pesquisadores podem visualizar o cérebro enquanto ele está funcionando, e isso tem permitido diagnósticos e acompanhamentos mais precisos. Além disso, novas medicações, dispositivos implantáveis e procedimentos cirúrgicos têm permitido que várias pessoas reduzam suas crises e vivam suas vidas normalmente. Um desses novos tratamentos é baseado na administração de canabidiol ao paciente, e os dados de pesquisas averiguando seu efeito demonstram que esse é um tratamento promissor, pois reduz as convulsões. Os endocannabinoides produzidos pelo nosso corpo são iguais no nível químico ao canabidiol usado no tratamento. Mas o canabidiol também é uma das substâncias que compõem a maconha, e por causa disso, o uso medicinal dessa substância tem enfrentado grandes obstáculos. O paciente que consome o canabidiol não vivencia os famosos efeitos psicológicos que alguém consumindo maconha vivencia, pois além do canabidiol, a maconha possui THC, e essa é a substância responsável pelos efeitos psicológicos. Além disso, pesquisas indicam que o uso medicinal do canabidiol pode ajudar no tratamento de transtornos de ansiedade, mal de Alzheimer, esquizofrenia, entre outros. O uso do canabidiol tem a vantagem de ser de baixo custo, possuir poucos efeitos colaterais em comparação com outras medicações e grande capacidade de reduzir as convulsões. Então por que não usá-lo para ajudar pessoas com epilepsia? Curta e compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Pessoal, esse vídeo, né, fala basicamente aí sobre a questão da epilepsia e que algumas pessoas, né, apresentam um tratamento, né, baseado aí ao canabidiol, bem? É porque ele deixa, né, que a excitação que ocorre no cérebro dentro do transporte na membrana, numa prática que a gente reconhece aí na área química como bomba de sódio e potássio, onde uma célula passa polarizando, depois ela volta despolarizando, né, ela inibe essa relação. Então, a pessoa que faz o controle, que utiliza o medicamento, dificilmente vai apresentar a epilepsia, tá? Seja o uso do canabidiol ou seja do seu medicamento, que aí tem aprovação, né, dos nossos órgãos fiscalizadores. O que eu preciso fazer e entender enquanto socorrista é que se for epilepsia, né, o que eu vou fazer? Se for desmaio, o que eu vou fazer? O que vai ajudar bastante é que tanto na convulsão como na epilepsia, os tratamentos são semelhantes, tá bem? No caso da convulsão ou da crise epilética, eu devo sempre afastar os objetos e curiosos das suas proximidades. Isso também se aplica na questão do desmaio. Eu posso posicionar a vítima deitada de modo lateral, né? Diferentemente do desmaio, que ela deve ficar em posição de decúbito dorsal, de barriga para cima, e com os pés levantados. No caso da convulsão ou da crise epilética, lateral, evitando que ela aspire as secreções, né, permitindo a queda da base da língua, tá bom? E a liberação das vias aéreas. Pessoal, se alguém porventura aí tem o hábito de apresentar uma ronquidão durante a noite, é provável que a pessoa apresente esse ronco, porque ela fica deitada de barriga para cima, né? E aí a base da língua, ela acaba aumentando e obstruindo as vias aéreas, né, criando ali uma dificuldade de passagem do ar durante a respiração. E aí isso naturalmente vai apresentar, né, a pessoa vai apresentar um cansaço, ronquidão, e uma das formas é que ela comece a tentar dormir de lado para evitar, né, essa ronquidão. E no caso da convulsão e da epilepsia, ao posicionar ela lateralmente, eu libero as vias aéreas, eu permito a passagem do ar de modo a facilitar a saída desse ar. E não posso, em hipótese alguma, tanto no caso da convulsão ou da epilepsia, tentar segurar a vítima, né? Impedir os movimentos, né? Então, basicamente, eu vou manter os movimentos, se a pessoa estiver se debatendo. Agora, se ela estiver ali próximo de algum objeto que possa machucá-la, né? Eu vou afastar os objetos, ou até eu posso movimentar a vítima caso ela apresente uma convulsão ou epilepsia. Na dúvida, né, eu retiro ela
de próximo de cadeiras, próximo de máquinas, e eu vou manter a permeabilidade das vias aéreas, ou seja, a desobstrução, protegendo a cabeça para que ela bata, né? Evitar traumatismo durante essa crise. E aí, como que é essa posição lateral, né? Neste vídeo, você vai aprender como colocar uma pessoa inconsciente, que está respirando, em uma posição lateral de segurança. Deite a pessoa de costas e certifique-se de que as pernas estejam próximas ao eixo do corpo. Ajoelhe-se perto da pessoa. Coloque os braços da pessoa o mais perto possível de você em ângulo reto. Pegue o outro braço e coloque as costas da mão contra a orelha, do lado onde você está. Mantenha essa posição com a palma da mão da vítima contra a sua. Pegue a perna mais distante com a outra mão, segurando atrás do joelho, e levante-a, mantendo o pé no chão. Vire a vítima, puxando sua perna até que seu joelho toque o chão. Retire sua mão sem movimentar a cabeça da vítima. Posicione o joelho em ângulo reto. Abra a boca da pessoa com uma mão, sem mover a cabeça. Cubra a vítima e monitore seu estado, especialmente sua respiração, até a chegada do socorro. Se a vítima estiver deitada de barriga para baixo e respirar normalmente, você poderá deixá-la nessa posição. Vire somente sua cabeça para o lado. Pessoal, essa orientação, né, de colocar na posição lateral, ela serve especificamente após a crise epilética e após a crise convulsiva, né? Então, eu viro ela de lado, né, e faço todos esses protocolos que a gente viu aí durante o vídeo. Posso também, né, afrouxar as vestes também, igual a gente viu lá no desmaio. Observar, por exemplo, a presença de corpos estranhos, né, dentadura, alimento, prevenir a hipotermia, a queda da temperatura corporal e tratar eventuais ferimentos, caso ela tenha se machucado, né, através de contenção, né, de hemorragia ou de eventuais sangramentos, né, ou basicamente a pessoa apresenta ali um corte devido a essa contração involuntária. Posso também prestar apoio psicológico, conversar com a pessoa, até mesmo porque se ela apresentar, por exemplo, uma crise epilética ou convulsão, né, ter ali o efeito da propazognosia, né, você contar o que aconteceu. Geralmente essa pessoa vai ficar com vergonha do que aconteceu, por isso que é importante também prestar esse apoio psicológico. E conduzir para o hospital mais próximo, observando os níveis de consciência e os sinais vitais, que a gente conhece, né, e conheceu na aula de hoje, como respiração e batimento cardíaco. Respiração 16 a 20 vezes por minuto, batimento cardíaco de 60 a, no máximo, 80 batimentos por minuto. Durar a crise mais que 5 minutos, né, vou transportar para o hospital mais próximo, mantendo todos os cuidados que a gente viu até o momento. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula de primeiros socorros, né? Agradeço a vocês que participaram aí da nossa aula, que estão também assistindo essa gravação, se porventura você não conseguiu participar dessa aula em formato remoto. Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.